Olá, alunos do MEC, bem-vindos a mais uma aula técnica no seu Universo do Mecânico. Hoje, aula de número 23 de 2017. Eu, professor Scopino, lhes dou as boas-vindas para mais uma aula sobre a Hyundai HB20 1.0 3 cilindros. Nessa nossa aula de número 23, falaremos sobre o sistema de partida a frio. Claro, com inverno, temperatura mais baixa, utilização de álcool como combustível, existe a necessidade, se faz necessária a necessidade de termos o quê? Uma injeção, um sistema que vá identificar, melhorar e permitir o funcionamento do motor na fase fria, principalmente com a utilização do álcool como combustível. Então vamos falar como é o sistema de partida frio do Hyundai HB20. Então, para a utilização de álcool na fase fria, se faz necessário um auxílio na queima desse combustível. Então, vamos ver como que é esse sistema no HB20. Mas por que esse auxílio? Porque o álcool combustível, quando ele é injetado, ele é pulverizado em temperaturas baixas, ele não é capaz, por uma característica do próprio álcool em si, de se misturar. Ele condensa. Porque assim, o combustível está pulverizado, está pressurizado, melhor dizendo, nos injetores, no tubo distribuidor. Quando a ECU comanda a abertura dos injetores, minúsculos orifícios, é pulverizado o álcool. É quase que uma injeção, uma nuvem do combustível. A gente diz o quê? Que ocorre uma transformação do álcool do estado líquido para o estado gasoso, uma nuvem de álcool. Pois bem, essa nuvem de álcool, estado gasoso, se mistura melhor com o oxigênio que está entrando no motor, que é outro gás. Gás com gás, mistura. Na fase fria, temperaturas baixas, o álcool, quando é pulverizado, ele vai para o estado gasoso, mas já condensa devido à baixa temperatura, ou seja, vira líquido novamente. E aí, líquido com oxigênio descendo, não mistura, molha a vela e aí o motor não pega. Por isso que se faz necessário ou o aquecimento do álcool, em alguns veículos mais modernos, ou a injeção de gasolina. Neste caso, o HB20 está aí na telinha de vocês, o veículo é utilizado ainda o sistema de injeção de gasolina na fase fria, ok? Nessa nossa diagramação, estamos ali na parte de atuadores, Estamos abordando hoje partida a frio, justamente, o sistema de partida a frio do sistema Bosch ME 19.9.11.1. Localização. Veja na tela, fácil, direta a localização, Abriu o capô, você já enxerga a tampinha vermelha do reservatório de partida a frio do HB20. Então, é utilizado gasolina ali sim, para facilitar essa fase inicial de funcionamento. Localização. Temos o reservatório de gasolina no compartimento do motor, com sua tampa de duas válvulas, uma válvula de pressão, uma válvula de alívio. Na própria tampa, temos essas duas válvulas. E em sua base, um motorzinho de partida frio, a bomba, chamado de bomba de partida frio. E ainda temos o solenoide de interrupção do sistema, que fica entre o reservatório e o corpo de borboleta. É ele que vai abrir ou fechar para justamente a própria depressão do coletor não puxar o combustível. Então não é só o motorzinho ele é livre, Ele não vai vedar. Quem fecha, quem interrompe é esse componente, essa solenoide de interrupção. Veja aqui o reservatório, o atuador. Então toda a parte plástica do reservatório do sistema de partida frio. Temos ainda, o motorzinho de partida fria, observem, Temos ali o motorzinho em si, que é o atuador. É a eletrobomba, É uma minúscula bomba elétrica que vai tirar o combustível e empurrar no circuito. Portanto, esse atuador trata-se de um motor elétrico, uma eletrobomba, que retira a gasolina do reservatório, passando pelo solenoide de interrupção, que também é energizado
para que a gasolina chegue sob uma leve pressão, tá, ao coletor de admissão ali no corpo de borboleta para misturar com o ar. Então a gasolina tem essa propriedade. Ela não é, né, tem essa capacidade de baixa temperatura, ela se condensar. Ela é muito mais volátil, né? Tanto é que a gasolina evapora muito mais facilmente que o álcool. Então a gasolina ela vai servir de elemento para iniciar o funcionamento do motor. E depois que o motor pega, o álcool consegue dar conta do recado, porque a câmara de combustão já começa um rápido aquecimento. Então não tem maiores problemas. O problema maior na parte inicial de funcionamento. Qual é a função desse sistema, desse atuador? Vejo aqui na tela com o equipamento diagnóstico Capture V3, temperatura de arrefecimento, 0,10 volts, né, aqui em tensão elétrica, tá? Para justamente identificar o quê? Que a temperatura do motor tem tudo a ver com o controle deste sistema da partida frio. Então vamos lá. Esse controle da injeção de gasolina na fase fria da partida segue alguns critérios, mesmo porque qualquer excesso de injeção de combustível representa um grande aumento de poluentes. Assim, o parâmetro é o quê? A relação AF, indicando álcool, e a temperatura do arrefecimento abaixo de 15 graus Celsius são necessários. Então, para ter a partida frio, tem que seguir esses dois parâmetros. A relação AF, indicar que tem mais álcool que gasolina, e que temperatura abaixo de 15 graus. Porque a temperatura, tudo a ver com a condensação do álcool. Porque o AF, só relações de muito álcool para ter a partida frio. Por exemplo, tiver aí acima de 70%, 80% de álcool no tanque, só 20%, 10%, 15% de gasolina, aí teremos a partida frio. Porque se tiver meio a meio, está misturado álcool com gasolina. Para que eu vou injetar a fase fria a gasolina? Já tem gasolina no álcool, está meio a meio. Então, só vai injetar partida frio quando a F indicar álcool, quase que na totalidade do sistema. Também é a seguinte questão, poluente. Se eu injeto gasolina em excesso na fase fria, poluentes vão lá para cima. Não pode também, pela questão ambiental. Funcionamento, veja aí a foto do reservatório, e dá para enxergar ali as tubulações, as mangueiras da partida frio. Com as necessidades de injeção de partida frio atendidas, a ECU comanda o relé 9 pelo pino 94, relé de partida frio, por alguns segundos antes e durante a partida do motor. E assim ocorre a injeção de gasolina para iniciar o funcionamento do motor. Então, esse que é o princípio. Atender os parâmetros de relação a F, de temperatura, a ECU comanda o acionamento do relé. O relé vai comandar a eletrobomba e o solenoide de interrupção. Tá? Por falar em solenoide de interrupção, vejam ele. Bem no centro dessa foto. Tá? Essa solenoide, não esse primeiro conector elétrico, a solenoide que tem uma mangueirinha ligada por cima. Então, um conector elétrico de 2 fios e a tubulação, que vem da eletrobomba e vai para o corpo de borboleta. Esse é o solenoide interruptor da partida frio. Vamos ver a pinagem? São apenas 2 terminais nesse atuador e mais 2 no interruptor. Então temos 2 fios ligados ao motor, a eletrobomba, e 2 fios ligados ao interruptor, ao solenoide que interrompe o circuito. Está ligado a quem os dois? Em paralelo. Estão juntos. Pino 1 é o positivo, que vem do relé 9. Pino 2, massa, aterramento. Então, tanto o motorzinho quanto o interruptor já tem aterramento. Falta o quê? Positivo. Quem manda o positivo? O relé 9, comandado pela ECU. Legal? Conector OBD na telinha de vocês. E mais uma dica, podemos recomendar ao usuário, né, do veículo, quem utiliza o carro, nosso cliente, a sempre utilizar gasolina de qualidade superior no reservatório.
a chamada gasolina premium, tá? Que tem alta octanagem. E assim tem o que também? Uma maior durabilidade, uma vida útil maior se comparado à gasolina comum. Então, como vai tão pouco ali no reservatório, né? É 1 litro, às vezes não chega nem a 1 litro, né? E é cara a gasolina especial, a gasolina premium, utilize ali a gasolina especial. É 1 litro só, 1 litro e pouquinho, tá? Porque você tem uma preservação do circuito, tanto da eletrobomba, como do reservatório, como do solenoide de interrupção. Belezinha? Muito bem, caros alunos do MEC, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.